gente vira a página aqui, já vamos falar do São Paulo Futebol Clube, líder do Campeonato Brasileiro, hein, torcedor São Paulino? Quem diria? Faltam 38, como diria o Crespo, a pontuação para não ser rebaixado, mas eu tenho que olhar para cima da tabela. Vamos ver como foi a partida de ontem, a gente já vai mostrar aí para vocês, começando com o Lucas Moura, que tá voltando, né, Luzete? Tá cada vez mais à vontade, claramente ele tá bem fisicamente, né? Ele evoluiu, tá conseguindo arrancar, tá conseguindo fazer o jogo bem característico dele. E ontem, junto com o Luciano e o Calleri, pela primeira vez no ano, os 3 titulares, o São Paulo conseguiu ter uma atuação muito dominante. Foi o melhor jogo do São Paulo na temporada até aqui, Fred. Boa, teve esse pênalti aí, né, marcado ali o Everton, ele foi lá, encostou na bola, mas a bola ainda morreu na rede ali, gol do Lucas Moura. E agora na sequência, que a gente vai mostrar aí pra vocês, jogado contra-ataque ali do São Paulo e o trio funcionando, né? Olha lá, Lucas, Calleri e Luciano. O Luciano foi lá, autorizou não, obedeceu a musiquinha, né, de toca no Calleri que é gol, e boa volta do Calleri, né, Luzete? Muito boa, depois que ele se recuperou da lesão, ele tá melhor do que antes de se machucar, movimentando muito bem, e nessa jogada ele foi muito inteligente, né, porque ele deixa a bola passar pro Luciano e já corre pra área, o Luciano entendeu a movimentação, foi um gol muito bonito pela jogada toda construída, né. E isso que ainda teve um pênalti perdido do Luciano ainda, né? E o Lucas estava em campo, né, o Lucas já tinha feito um gol de pênalti, estava em campo, mas quem bateu depois foi o Luciano. Eu não gosto muito dessa coisa de trocar o batedor de pênalti não, viu, Fred? Normalmente não dá bom. Mas mostra que eles estão entrosados, né? Uma parada meio MSN. Lembra quando o Neymar e o Suárez faziam gol, eles davam um jeito do Messi fazer o gol? Então acho que já tinha tido o gol do Lucas, já tinha tido o gol do Calleri, eles falaram, não, deixa o Luciano fazer. E no fim de semana o Calleri tinha feito um gol de pênalti, né? Então eles estão aí meio nesse revezamento do batedor de pênalti, mas acho que o Crespo vai ter que decidir por um. Boa, e vamos ouvir o Lucas Moura depois da partida que ele falou com a gente. Ano passado foi um ano muito difícil para mim, muito complicado. Joguei no sacrifício, limitado, mancando, com dor, não conseguia ser eu. E sofri demais com isso. Tô sarado e tô desfrutando novamente do futebol. Tô sentindo alegria novamente em jogar. E tô muito feliz com este momento, de poder contribuir, de poder me sentir à vontade, de poder fazer gol, de poder fazer as minhas jogadas características, né? E que seja assim o ano todo, que eu consiga ajudar a equipe da melhor maneira. Ele falou sarado, mas eu acho que é curado pra temporada. Sarei, né? Mas tá sarado, Lucas. Dá pra ver que ele tá sarado também. Tá girando fácil, correndo fácil. Pô, mas que bom início de Campeonato Brasileiro pro torcedor brasileiro, pro torcedor São Paulino. Vamos ouvir o Crespo agora, que já tirou aquela cara de mau humor também, então se liga aí. Seguramente precisamos reforços, isso não é que muda, porque se você já me conhece, sabe que não, a minha opinião não vai mudar, por enquanto o resultado positivo ou negativo. É assim, é assim. São Paulo precisa de reforço. Vai poder trouxer reforço? Não sei. Mas seguramente estamos monitorando de ter uma possibilidade no mercado que possa a gente ajudar. São Paulo líder, mas pedindo reforço. E acho que tá certo, o Crespo é um elenco pequeno, ele tem usado poucas opções, isso vai cobrar o preço lá na frente, porque é uma temporada desgastante, então principalmente meia ofensivo e jogadores de ponta, de velocidade para frente, acho que é um alvo que são alvos que o São Paulo deveria manter e deve tentar contratar. Esse São Paulo tem uma boa perspectiva para a temporada, analisando o Campeonato Brasileiro, o Estadual, Sul-Americana, Copa do Brasil? Esse time principal tem. E até eu fazia crítica, né? Por que coloca o time reserva para depois entrarem os titulares? Tem várias explicações. Mas você veja que quando entram os titulares, definem o resultado do jogo, o jogo fica mais fácil. Então, Lucas, Calleri, Luciano, os 2 volantes nossos que temos, o Danielzinho e o Marcos Antônio, esses são os motores do time. O resto vai completar uma equipe forte. Se não houver lesões, se o São Paulo não tem banco, o São Paulo não tem um banco à altura desses titulares. Precisa reforço, agora veio o lateral. Nem banco e nem outro banco. Não, né? Mas então. Tá ruim o negócio. E o outro banco tá duro também. O outro banco também. Mas o importante é não haver lesões, o importante é o São Paulo manter esse padrão. E, na minha opinião, os 2 maiores jogadores do São Paulo, que dão o pulmão, o estilo, a rapidez, o vai e vem perfeito, é o Danielzinho e o Marcos Antônio. Esses são o Josué
e Mineiro do tempo moderno. Mas o Crespo foi muito Vai, Capelani. Você não confia nesse São Paulo para a temporada? Marcelão, por favor. Eu tô entendendo o que tá acontecendo. Esse programa tá muito louco. Eu queria saber o que o Marcelão, o Charles, o pessoal da produção, Chiari, pegasse o recorte, que a gente tanto gosta de falar, o recorte, de 3 semaninhas. O nosso mêsinho. o nosso pastor. São Paulo é pequeno, 45 pontos, o Crespo tá certo, fora todo mundo, tem que reformular o elenco, não tá bacana, impeachment de lá, impeachment de cá. Agora, ganhou contra o Grêmio, que nos últimos anos está lutando contra o rebaixamento. E o Flamengo. Induzido pelo Chico. Induzido pelo Chico. Agora o São Paulo virou o Real Madrid. Agora o São Paulo é favorito a tudo. Agora o São Paulo é líder, campeão brasileiro, Ronaldo. Vai jogar a Série B da Libertadores. Bom, vamos começar nós três aqui, porque assim... Vamos começar nós três aqui, porque assim... E você vê que o desespero é grande, né? Porque eles sabem que quando deixa chegar... Deixa chegar as 3 rodadas. Eu aprendi com Renata Fã, melhor apresentadora do mundo. Muito obrigada. Esse pai do universo, da constelação, Tem que curtir o momento. Não, aqui puxa saco, Negrão. Tá parecendo latino. Fala latino. Ronaldo, tem que curtir o momento. E assim, o momento do São Paulo mudou. Mudou na política, chegou o Rafinha, o grande líder, jogadores jogando bola. Sem lesão, São Paulo tem lesão ainda esse ano. Então assim, vocês dois podem esperar que esse ano... coisas vão acontecer. Já conta com mais 6 pontos, que é... ali já Eu vi então, assim, é tudo favorável ao São Paulo. E aqui também, nos últimos anos, ganha nada de São Paulo, a Beluguinha aqui. Então, Comemora título que ninguém Campeonato Brasileiro é que enfrentou 2 vezes o Santos, pelo Paulista e pelo Campeonato Brasileiro. Não perdeu nenhuma. E ganhou do Flamengo e ganhou do Grêmio, que muita gente, goleou o Botafogo. É isso aí. Muita gente ontem aqui... acreditava que o Grêmio poderia vencer esse jogo. Então, gente, o São Paulo, eu não sei se ele vai ter vida longa com esse êxito, mas por enquanto ele já demonstrou que se recuperou, que se fortaleceu, que alguma coisa diferente aconteceu. Mas não acabou a terceira rodada ainda, Renata. Atenção, a terceira rodada vai jogar com o Curitiba fora de casa. Aí eu sou São Paulo. Mas eu só queria falar uma coisa pra vocês. O Inter nem jogou a segunda rodada. Mas presta atenção, Ronaldo. É aquela famosa frase de todo começo de campeonato. Mas eu não tô falando do Inter, eu tô falando do São Paulo. Mas é aquela famosa frase de todo começo de campeonato. Ninguém sabe como chegou, mas todo mundo sabe que vai cair. É o elefante em cima da árvore. O Guardiola já disse que não se ganha nos 8, mas também pode se perder nas primeiras. É o sentimento do torcedor São Paulino. Bom, Edu. É o ratinho. Vai. É o ratinho. É o ratinho na rodinha. Aí os minutos vão passando, ele começa a cansar. Pô, vai cair a peruca aí. A pata de chihuahua. Capelães é muito louco, gente. É o São Paulo, o ratinho na rodinha. É o sentimento. Everton, e aí? É o ratinho ou é um São Paulo que pode ser competitivo? Ou a peruca, show. Nós temos aí um problema, nós temos um problema aí daquele negócio precoce, sabe, Renato? Tem que fazer um tratamento. Psicológico. Já que temos aí um médico, que é o Dr. Marco Aurélio, nós temos um residente em medicina, que é o Sgarbim, que está parecendo um residente de medicina, e o Cicinho está mais para um Aguinaldo Timóteo, com esse saudoso, aliás, Aguinaldo Timóteo, com esse blazer nesta cor aí. Ô, gente, calma, é muito pouco tempo, né? A bebida. Então é o seguinte, pois eu vou contar pra vocês uma do saudoso Aguinaldo Timóteo aqui no estúdio, vou contar depois no grupo. Então é o seguinte, calma, gente, calma, tem que curtir, é óbvio que tem que curtir, mas é muito cedo pra qualquer motivo, pra tanta euforia. Mas o programa tem um pouco dessa pegada? Tem, então tem que curtir, porque se fosse o Palmeiras na liderança, o Edu estaria no cadeirão, se fosse o Corinthians na liderança, o Ronaldo estaria insuportável, se fosse o Atlético Paranaense, não vai acontecer, mas se fosse, o Capelani estaria mais chato do que habitualmente é, o Grêmio eu já conheço o Chico, estaria insuportável, a Renata então nem se fala, e se sou eu estaria pelado em cima dessa mesa aqui, então tem que curtir mesmo, mas calma, tem muita coisa para acontecer, o campeonato vai ser interrompido por uma Copa do Mundo, é muito cedo para qualquer previsão, mas que é interessante ver um time que até pouco tempo falava que ia lutar contra o rebaixamento, na liderança e jogando futebol consistente, até porque meu irmão que é o treinador lá, e eu tô feliz por ele. Acho que foi Paulistinha, né? Acho que o São Paulo só consegue jogar bem quando todos correm, né? Mas, na verdade, acho que ele estava falando sobre a escalação do trio junto, né? O trio Lucas, Calera e Luciano. Então, ontem o São Paulo jogou uma formação inédita. Linha de 4, o trio do meio, esse já é conhecido, essa é a base do novo trabalho do Crespo. Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio.
Aliás, era até ontem, né? Porque pelo visto foi muscular o homem, né? Não. Acho que foi Paulistinha, né? Uma pancada. Mas acho que essa é uma questão, porque o São Paulo não tem reservas para esses 3 jogadores, né? Entrou o Pablo no lugar do Bobadilla, já muda um pouco a dinâmica. Não, mas calma, pô. Vamos, né? Não. No elenco não tem. Tanto que ele fala a última resposta dele é Jordaney, o Pedrinho, são os caras da base que ele tem preparado para possível reposição. Porque os 3 jogadores do meio, eles dão uma dinâmica diferente ao São Paulo em relação ao ano passado. O ano passado ele começou a ensaiar isso. Era Pablo, Bobadilla e Marcos Antônio. Com o Danielzinho, essa dinâmica aumenta muito, porque o preenchimento do campo pelo Danielzinho, e parece que ele forma uma dupla quase assim, perfeita com o Marcos Antônio em termos de revezamento, de posicionamento e tudo mais. Então, isso melhorou o jogo do São Paulo para 2026, essa dinâmica do meio. E no ataque, ele não teve Crespo praticamente o ano passado todo, nem o Lucas, nem o Calleri, né? E, sobretudo, o Calleri voltou muito bem. O Lucas demorou a encontrar o seu jogo, deu para perceber que contra o Primavera ele já tinha conseguido responder e atuar o tempo todo sem sentir dor. E aí foi a vez ele arriscar contra o Grêmio. O time principal com o trio do meio não se mexe, então quem que vai sair? Vai sair um zagueiro, né? Então ele abriu mão da linha de 3. Agora, todo treinador, ele, para definir qual o time ideal para enfrentar um adversário, ele olha para o adversário. E o Grêmio, o ideal para você jogar com o Grêmio, que joga com 2 pontos, um centroavante perigoso e 3 no meio, é você jogar com o esquema que o São Paulo jogou, né? Até a gente falava ontem aqui, qual a dúvida do Crespo? Ou o Ferrarese ou o Lucas. Jogou o Lucas. E acho que encaixou muito bem com o Grêmio. O Grêmio não jogou, o São Paulo jogou. Nos duelos, né, individuais, o São Paulo levou melhor em todas. O trio do meio do São Paulo foi melhor. O Arthur não conseguiu jogar no Grêmio. O Carlos Vinícius ficou encaixotado nos 2 zagueiros e não no mano a mano. Lembra que a gente falava? Como é que vai acontecer a marcação? O Alan Franco vai antecipar e o Sabino vai sobrar. O Alan Franco antecipar e o Carlos Vinícius não jogou. E os laterais do São Paulo, vale se alentar, a primeira partida de titular do Lucas Ramon, que veio do Mirassol, foi muito bem. Marcaram muito bem os pontas, que são o escape do Grêmio. Então, taticamente, o Calleri falou ali, o São Paulo foi quase perfeito, e foi quase perfeito mesmo. Essa melhor partida do time do ano tem a ver também com o aspecto defensivo, e não só com o volume de chances criadas e tudo mais. E aí o Grêmio ainda cometeu alguns erros primários, né? O Wagner Leonardo, o zagueiro, estava muito mal no jogo, o Calleri fez o que quis com ele tomou cartão no primeiro tempo, errou no lance do gol do lance do pênalti do Everton, errou no último lance do primeiro tempo e no começo do segundo tempo ele já com o amarelo dá um agarrão no Calleri e é expulso, e aí o jogo ficou fácil, o São Paulo poderia ter goleado. O fato, né, Tironi, é que 3 partidas no Brasileiro, o Massini salientou, Flamengo em casa, Santos fora e Grêmio em casa. O São Paulo jogou bem as 3 partidas, de formas diferentes. Eu acho que isso que é interessante nesse início de ano em relação ao trabalho do Crespo, que muitas vezes é julgado tal pela questão e com algumas ponderações simpáticas em relação ao caos que ele vive como técnico do São Paulo, aquele mesmo técnico que começou a pré-temporada no campo cheio de cogumelo de Cotia. E torcida tricolor, vou trazer uma grande informação para vocês. O São Paulo pode estar trazendo um ponta, né, que vem se destacando com a camisa do Flamengo, e se trata do Cebolinha. O jogador está com seu contrato se encerrando, né, e já pode assinar um pré-contrato já no meio do ano. O São Paulo tem um grande interesse nesse jogador. Não se sabe se o Flamengo irá renovar com o Cebolinha. É um jogador que teve uma sequência de lesões muito grande, mas é um atleta que interessa muito, né? O Rafinha, inclusive, conhece o jogador, sabe das características, sabe do potencial, um cara que faz gols, é um cara muito ofensivo. E eu queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver, né, o Cebolinha no São Paulo? Seria uma boa? Vocês acham que é um cara para chegar, né, e tomar conta ali do sistema ofensivo
né, do São Paulo. O que vocês acham sobre essa possível chegada do Cebolinha? Seria uma boa? Vocês acham que pode ser uma baita de uma contratação? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.